Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, aos irmãos da Igreja Batista do Povo, a todos os ouvintes que possam acompanhar esse vídeo no YouTube. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria de fazer um agradecimento à editora Cristã Evangélica, que tem, com o seu material, nos abençoado desde o ano passado, servido de base para as nossas aulas da EBD. Então, quero fazer um agradecimento nessa aula, que Deus possa abençoar grandemente o trabalho de vocês. Bem, irmãos, a nossa aula de hoje se refere à primeira epístola de João. Nós temos esse número 12, não se refere a nenhum número político, né? Nós vivemos um momento próximo de uma eleição. Esse 12 se refere à aula da segunda revista, né, do Novo Testamento, que é justamente a aula da primeira carta do apóstolo João. E para essa aula, nós vamos seguir o seguinte roteiro: uma contextualização histórica, uma visão panorâmica do livro e os ensinamentos da epístola para nós. Nós começamos nessa contextualização histórica, irmãos, em que o nosso autor da epístola, o apóstolo João, discípulo amado, né, Jesus Cristo, ele passou várias experiências desde o seu momento com Jesus, né, no seu desfecho do Mestre na sua morte e ressurreição na década de 30. E aí até um parêntese que eu abro aqui nessa figura ilustrativa da ressurreição, né, de Jesus, essa figura que está mais à direita. Nós passamos nessa semana um feriado de finados, né, e essa ilustração é muito rica no sentido se você tiver com alguma pessoa, né, numa situação de tristeza por conta do seu ente querido que se foi, você possa trazer uma mensagem de esperança a ela, em que o finado vive, né? Ela possa dizer, mas meu parente vive? Não. Se ele estiver com Jesus, no sentido, se a vida dele se voltou para Jesus, com certeza ele vai estar vivo também, no sentido que Jesus falou que até aqueles que morram viveriam, né, a partir do momento em que colocarem as suas vidas diante do Mestre. Mas se refere ao Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Ele vai completar todo o seu desfecho. Nós estamos estudando sobre Apocalipse, sobre todas as situações escatológicas, né? Então, Jesus vai voltar e vai reinar. E ele vive, e louvado a Deus por isso. Então, o apóstolo João, como eu via, fechando esse parênteses, como eu estava falando, ele vivenciou experiências tremendas com o Senhor. E depois da ascensão de Jesus Cristo, ele pôde ser contemporâneo, né, de situações que foram de perseguição aos queridos irmãos, aos discípulos, aos seguidores, né, do Senhor Jesus. E o seu irmão, a gente tem uma menção nessa primeira figura, o seu próprio irmão mais velho, Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto pelas mãos de Herodes, isso na década de 40. Na década de 60, né, alguns colocam o ano de 64, outros 67, por conta de uma perseguição do imperador Nero, o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo vieram
a sucumbir, a virar Marte, a serem mortos, né? Pedro teve a sua morte segundo os relatos, né, daqueles que colocam dos pais da igreja ali, e testificam, né, a forma com que Pedro veio a falecer. Ele teria falecido crucificado de cabeça para baixo, e o apóstolo Paulo, assim como Tiago nessa figura, ele foi decapitado. E mais para frente, outras décadas, em vários momentos, o Coliseu, né, construído na década de 80, foi palco da morte de muitos cristãos, né, jogados às feras e todo tipo de tortura. Dentro desse período que se passa até João escrever essa epístola, que nós vamos ver mais à frente, né? Uns colocam meados da década de 80, outros até meados da década de 90. Até chegar esse momento, irmãos, surgiu uma heresia, vamos dizer assim, que é o gnosticismo, depois da metade desse primeiro século. Uns colocam até como o terço final desse primeiro século. E o que se consistia o gnosticismo? No início não havia uma corrente única, que a gente poderia dizer. Surgiram essas correntes desde a antiguidade, no período babilônico, egípcio, sírio, influência da filosofia grega. E aos poucos, essas correntes elas foram acontecendo um sincretismo filosófico, religioso, foram se mesclando. Isso já nesse contexto do primeiro século da nossa era. E o que aconteceu? Influenciados pela filosofia grega, os gnósticos acreditavam que o corpo era essencialmente mau e o espírito era bom. Com isso, eles ou se submetiam a ações punitivas no seu corpo, né? Penitências severas, né? Até de auto-se-flagelar, ou ele se entregava a qualquer tipo de imoralidade. Porque já que o corpo eles consideravam que era mau, tudo que eles viessem a fazer com esse corpo não atingiria o seu espírito, que era bom. Então eles cometiam qualquer tipo de pecado nesse sentido. Alguns atribuem seu início de maneira mais evidente. O início de quê, irmãos? O que eu estava falando, aquelas várias correntes foram tomando uma forma e, ao ser chamada assim, dessa corrente do gnosticismo, dentro dessa década do meados do primeiro século, ou até mesmo no terço final desse século, há algumas divergências na data específica de ter iniciado, isso de uma maneira dos seus líderes escreverem mais coisas, ou se colocarem e serem reconhecidos pelos historiadores, né, do nosso primeiro século e do segundo também. E essa corrente, realmente durou até terceiro, quarto século, foi algo que deu muito trabalho à igreja. Foi uma heresia que se levantou de uma maneira forte. Alguns, como eu estava falando, atribuíam a Nicolau, dentro do relato bíblico, ele foi um diácono, né, ascendido junto com Estevão, né, isso tem Atos 6, e a gente pode ver o que ocorreu dentro daquilo que seguiram aqueles ensinamentos dele, quando a gente se pode ver em Apocalipse, quando se refere aos nicolaítas, que eram justamente
os seguidores de Nicolau. E segundo Irineu, ele escreveu que Nicolau era um crente falso, que mais tarde se apostatou da fé, levando muitos a se desviarem. Os seus seguidores nicolaítas estavam envolvidos em imoralidade e seduziam a igreja com tentações sensuais, pervertendo a graça e substituindo a liberdade pela licenciosidade. E aí, irmãos, os gnósticos, eles tinham dificuldade em aceitar três doutrinas do cristianismo, né, da doutrina cristã. Primeiro, a criação. Se o que eles acreditavam era pela influência da filosofia grega, era que só o espírito era bom, eles tinham dificuldade de entender como que Deus, o ser divino, teria colocado o homem criado pelo pó da terra, ou seja, trazendo daquilo que era mal, que era o corpo, eles não aceitavam isso. A outra coisa que eles não aceitavam quando os irmãos pregavam a ele era sobre a encarnação de Jesus, ou seja, do Deus que estava um ambiente totalmente perfeito, vir a habitar num corpo que era o que representava o ruim, né? Para eles o corpo não prestava. E como que Jesus poderia encarnar? E a terceira doutrina do cristianismo que eles não aceitavam era a ressurreição. Como que poderia alguém que se libertou daquilo que é ruim ao morrer poder voltar para um corpo? Né? Então eles não aceitavam isso. Os gnósticos não tinham dificuldade em crer na divindade de Jesus, mas em sua perfeita humanidade. Entre suas doutrinas, e aí alguns que colocam essas heresias de uma maneira em separado, né, que nem a gente estava vendo no início, de correntes diferentes, mas muitos colocam como sendo o gnosticismo com as suas ramificações. E uma delas é o docetismo, que tem a sua origem uma palavra grega que significa parecer. E o que eles acreditavam? É a crença que diz que Jesus não veio ao mundo em um corpo físico real, mas apenas pareceu vir, como numa aparição fantasmagórica, etérea, né? E que seu corpo não era verdadeiramente de carne e de matéria. Segundo o gnóstico Cerinto, né, e a apostila, o foco do nosso estudo aí, ela coloca até isso como diferentes heresias, né, que é o cerintismo. E segundo esse líder, o Cerinto, o Cristo tinha vindo no Jesus terreno no batismo, quando ele foi batizado por João Batista, e o deixado na crucificação, e que nem sequer ele deixava pegadas na areia. A forma deles crerem, irmãos, no caso de Cerinto, era de uma maneira tão, vamos dizer assim, difícil de entender. Até se esse vídeo um dia for visto, né, por algum gnóstico, né, eu faço uma reflexão, convido a você a fazer uma reflexão nesse sentido, em que se as doutrinas bíblicas, né, cristãs, seja difícil de vocês aceitarem, né, não seria muito mais difícil aceitar, né, essa forma de crer, né, de uma maneira tão mais difícil, esotérica, de uma maneira tão mais, vamos dizer assim, fantasiosa, para fazer um esforço muito maior para acreditar dessa maneira? Então,
é uma reflexão que eu coloco para, se porventura alguém um dia assistir esse vídeo, alguém dentro dessa doutrina. Eu faço essa reflexão convidando a você a buscar de Deus, né, o ser de luz que você também acredita, de crer ao ponto dele se mostrar a você pela Bíblia. Então, dando prosseguimento a todos os irmãos, nós passamos agora a ter uma visão panorâmica do livro. Eu digo também panorâmica que essa epístola, esse livro de João, ele é tão rico, irmãos, que a gente poderia passar muito tempo e às vezes em pequenos trechos. Então, nós vamos passar de uma maneira para dar uma ideia geral do livro, mas eu convido aos irmãos que possam ler bem calmamente cada um dos capítulos são 5 capítulos que vão abençoar grandemente a vida dos irmãos. Então, dentro dessa visão panorâmica, nós começamos com as informações básicas. Esse livro está dentro de um grupo que se refere às epístolas gerais. Diferentemente de outros livros, outras cartas escritas muitas das vezes a uma pessoa em particular, o livro de 1 João escreveu de uma maneira que é considerada universal, né? Uma epístola chamada católica, no sentido de universal, uma epístola geral, né? Que ela foi direcionada, muitos creem, né? Para todas as igrejas que faziam parte ali da Ásia Menor, onde João ficou boa parte do tempo na cidade de Éfeso, que representava a principal cidade dessa região. O autor, nós já dissemos, é o apóstolo João. Dentro desse período, em meados da década de 80 até meados de 90, e muitos creem que o Evangelho, né, e as epístolas teriam sido escritos até próximo, mais para a década de 90, sendo que o livro de Apocalipse ele teria escrito mais ao final, né, dessa década de 90, quando ele se encontrava na ilha de Patmos. Então, para a epístola, as epístolas em si, e a primeira, ela seria nesse período até meados da década de 90. Como eu disse, muitos acreditam que foi escrito quando ele se encontrava em Éfeso, né? Tendo uma grande influência na igreja lá de Éfeso. E como eu disse, o alvo seriam as igrejas da Ásia Menor, que nós vamos ver mais à frente, rapidamente no mapa, onde mais ou menos se localiza essa cidade. Aqui nós temos uma foto de internet em que, na primeira, há uma ilustração daquilo que eles imaginassem como fosse, né, um pouco essa cidade de Éfeso, as pessoas reunidas, né? Não sei se esse templo seria da Diana, né, dos Efésios ou não. Mas a outra figura, irmãos, ao lado, aí sim é uma figura real que é de onde essa cidade se encontra hoje, em ruínas, né, dentro do território da Turquia, né, que nós vamos ver aqui, pelo mapa. Esse é um mapa que, mesmo que os irmãos não possam estar enxergando direito em suas casas, mas é só para vocês pesquisarem na internet ou até mesmo nas suas Bíblias ilustradas, em que temos a cidade de Éfeso, dentro ali margeada pelo Mediterrâneo, e hoje ela se encontra no que seria o território da Turquia. E quando nós falamos que essa carta foi direcionada às igrejas da região da Ásia Menor,
A Ásia Menor, irmãos, ela tem esse nome, eu procurei pesquisar. Basicamente era se referia a essa província que era a Anatólia, né, chamada pelos romanos, que era justamente esse encontro do continente europeu com o continente asiático. E hoje toma-se praticamente todo o território da Turquia, né, que representa isso aí. E era um local de passagem, vamos dizer assim, de muitos mercadores que vinham da Ásia e também da Europa e praticamente se encontravam ali. Por isso que tem esse nome de Ásia Menor, no sentido de ser uma pequena Ásia mesmo, no sentido desse encontro. E aí, irmãos, nós chegamos a um ponto importante dessa visão panorâmica, que é os propósitos por que essa epístola foi escrita. E dentre os propósitos que a gente pôde, tanto do livro, né, da nossa revista, como pesquisando, a gente poderia elencar 4 fatores, 4 propósitos, sendo que João conduz seus leitores, de uma maneira geral nessa carta, à prática do amor e da comunhão, contrastando luz e trevas. E, como eu mencionei, dentre esses propósitos, nós podemos, os irmãos podem encontrar outros, né, naquilo que o Espírito Santo falar a cada um de vocês na leitura dessa epístola, mas podemos evidenciar pelo menos 4 que eu sigo com vocês aqui a partir de agora, que é, o primeiro, reafirmarmos-nos na comunhão com Deus e com os irmãos. Esse é um propósito muito pertinente nessa epístola. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida, pelo amor ao semelhante entre os irmãos, o amor fraternal, e pela fé em Jesus como o Filho encarnado. E aí, irmãos, dentro desse quadro, nós podemos ver, basicamente nesse sentido da comunhão, um resumo dos 5 capítulos dessa epístola. E aí eu peguei um exemplo de cada um desses capítulos, que eu passo a ler com vocês. No primeiro ponto, né, no capítulo 1, condições para essa comunhão. E aí a gente pega do verso 6 ao verso 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os irmãos percebem que aqui há uma série de condicionantes, a condicional se, né? Sempre se alguma coisa. Então, essas condições para a comunhão. João deixa claro que se acontecesse tudo aquilo, haveria a oportunidade de comunhão com Deus e com os irmãos diante da luz, né? Que representa você estar junto de Deus. Seguindo dentro desse enfoque da comunhão, nós podemos ver no capítulo 2, cautelas para a comunhão. E aí eu pego
um exemplo aqui do capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinho, já é a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O verso 26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Então aqui, irmãos, entre as cautelas, né, que João coloca, a gente ter cuidado com o mundo, não amar o mundo, e cuidado com os falsos profetas, os falsos líderes, que ele coloca aqui como anticristos, né? Aquele que se opõe à verdade de Cristo. E no capítulo 3 nós vemos um enfoque das características dessa comunhão. E aí eu separei esses versos 2 e 3 e o 7, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, aqui, irmãos, nessas características da comunhão, a gente vê que quem vai se encontrar com ele se preocupa com a sua purificação, a santidade. E também no verso 7, que pratica a justiça. Então, essas características João coloca para aquele que, reafirmando a nossa comunhão com Deus através dessa epístola. No capítulo 4, o comportamento na comunhão. E a gente pode pegar no verso 7 e no 21. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, dentro dessa sequência de comunhão, irmãos, aquele que tem um comportamento que evidencia isso, ele não só ama a Deus, ama ao seu irmão, ama ao seu próximo. Isso traz uma consequência de bênção, né? Que é o capítulo 5, e a gente pode ver no verso 4, por exemplo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é uma consequência de vitória ao vencer. A gente viu que não devemos amar o mundo, né, no capítulo 2, é aqui uma consequência. Quando a gente procede agradando a Deus, é vencer o mundo pela nossa fé. Verso 13 e 14. Estas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que maravilha, irmãos, a vida eterna. Interessante que, se a gente extrair dentro do nosso tempo, né, o Cronos, né, o tempo do ser humano aqui na Terra, tirar um dia de 1 trilhão de anos, esse 1 trilhão de anos já deixou de ser 1 trilhão de anos. Agora, se nós, dentro da dimensão de Deus, se nós tirarmos 1 trilhão de anos dentro da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade. Então, para ver que Deus está numa dimensão que ele não se prende ao tempo.
e um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Essa é a esperança que João traz nessa comunhão que a gente tem que ter com o Senhor e também uns com os outros. É a base da comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Cristo Jesus. E aí, irmãos, nós podemos ver essa comunhão com Deus em luz, em amor e em vida. Eu vou ler apenas esse, por causa do nosso tempo ser limitado, a gente vai ler só esses versículos dessa parte da esquerda, aqui 1 João 1,5, diz assim: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, essa comunhão com Deus que é luz. Não há pecado, não há trevas, não há nada que manche Deus. E nós temos que ter também, irmãos, esse desejo de buscar tudo e vivermos na luz e não nas trevas. Não no engano, não na prática do pecado. Comunhão com Deus em amor. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Com grande amor Ele nos tem concedido. Comunhão com Deus com amor. E por fim, irmãos, comunhão com Deus em vida, em 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como nós já lemos. Uma comunhão com Deus em vida, né? Não é necessário morrer como acreditavam os gnósticos para ter uma libertação daquilo que era mal, que era o corpo. Nós podemos servir ao Senhor ainda em vida, irmãos, com o nosso corpo ainda falho, mas termos aquele que nos purifica de todo pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. E eu coloquei, irmãos, isso que também está na apostila. Eu acho interessante essa citação que é dentro dessa obra. João arrola o critério e as características da comunhão com Deus e mostra que aqueles que permanecem em Cristo podem nutrir confiança e certeza na presença dele. Esta obra simples, porém profunda, desenvolve o significado da comunhão. Esse autor coloca expressões que, para a nossa reflexão, ele fala de uma obra simples, ou seja, uma carta escrita com 5 capítulos, mas aquilo que eu falei no início, quão profunda ela é. Então, dentro desse tempo de aula, irmãos, não há como passar tudo, meditar em cada versículo. Então, dentro dessa profundidade, que os irmãos possam buscar realmente ler toda a carta primeira carta de João. E aí eu falei de 4 propósitos. O segundo seria o amor como padrão. O Evangelho de João e sua primeira epístola revelam a forte ênfase de João na importância do amor na vida cristã. E a gente pega um paralelo muito interessante, que é o Evangelho de João 3,16, o versículo bem conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse paralelo na primeira epístola de João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Assim como ele fala que Deus amou de tal maneira a todos nós, e ele não quer que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna, e ele convida a gente a ter essa comunhão ao ponto de amar o nosso semelhante, amar e dar a vida pelos irmãos. Você está disposto a dar a vida pelo seu irmão? Essa é algo que
que a gente tem que aprender com essa epístola de João. E dentro disso, irmãos, tanto o que Deus fez ou e aquilo que nós devemos ser, está tanto um lado como o outro falando sobre o mesmo versículo. Que diz assim no 1 João 3,16, que nós acabamos de ler no slide anterior, que devemos dar a vida pelo nosso irmão. No capítulo 4, verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus nos deu o amor. E devemos, assim como fala, amemo-nos uns aos outros, devemos amar mutuamente. Dando sequência a esse versículo, no verso 8, diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, né? Deus é. E o que Ele quer que nós façamos? Devemos fazer? Amar porque conhecemos a Deus. Se nós conhecemos a Deus e Deus é amor, nós temos que amar com esse amor que vem de Deus. No verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus nos amou e devemos amar ao outro. Dentro desse capítulo, no verso 16 ainda, irmãos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus tem nos amado e devemos permanecer no seu amor. No verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre Ele vai estar na frente, irmãos. Isso, o fato dele nos amar, devemos amar a Ele também em primeiro lugar, tendo a sua primazia. João é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus. Ele aponta o que cada cristão deve fazer a partir do amor que vem do Senhor. Então, dentro desse propósito que a gente coloca, esse segundo propósito, o amor como padrão. E aí nós temos um terceiro propósito, essa epístola teria sido escrita, irmãos, por João, que é aquilo que nós demos na introdução, naquela parte antecedendo até as décadas que teve até João escrever a sua epístola, que eram as heresias que iam aparecendo. E dentro dessas heresias, João foi combatendo uma a uma daquilo que a gente já mencionou. Primeiro, Cristo não teve um corpo físico, apenas pareceu humano. Dentro dessa afirmação, dessa crença, né, a gente pode ver em 1 João 1, no início da epístola, irmãos. É tremendo isso. Ele já começa a epístola combatendo essa heresia ao dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que ele falava do Senhor Jesus. E aquilo que ele contemplou e que a mão apalpou. Ora, como é que ele poderia apalpar aquilo que não seria físico? Né? Como aquelas doutrinas acreditavam. Que era Jesus um ser etéreo, que nem a segunda. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus no seu batismo e deixou-o na crucificação. E a gente vê no capítulo 2, 22,
Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Como é que pode, irmãos? João coloca justamente para todos aqueles dentro da igreja não se levarem por aquelas doutrinas, aquelas heresias. E Jesus, aquele que nega que Jesus era o Cristo, esse tinha um espírito do anticristo. Ou seja, era para desconsiderar todo esse engano. Jesus revelava o conhecimento divino, mas não era Deus encarnado. Aquilo que, dentro das doutrinas gnósticas, né, que não acreditavam em que como é que um Deus ia se materializar naquilo que era mal. E João coloca também, combatendo isso, capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, irmãos, João ia combatendo todos esses pontos heréticos. E aí temos não só sobre a pessoa de Cristo, mas sobre o pecado. Os cristãos não poderiam mais pecar, o relacionamento com Deus possibilitava não pecar. Assim como nós falamos da doutrina gnóstica, né, que como poderia pecar se o corpo representava tudo que era mal, então poderia fazer qualquer barbaridade, também não possibilitava pecar o fato de ter o relacionamento com Deus. E João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João deixa claro, irmão, não existe isso de não pecar. Somos pecadores, sim. Mas é Jesus que nos justifica. Então, não há essa crença que nem eles acreditavam de não haver pecado. Há pecado, sim. E o quarto ponto, irmãos, que é trazer a segurança quanto à salvação. Se no evangelho escrito por João o propósito era crer em Jesus e ser salvo, isso nós podemos ver no evangelho, no capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se no Evangelho o propósito era crer em Jesus e ser salvo por isso, na Epístola era de ter a segurança, a certeza, a garantia da salvação. E nós podemos ver, é o versículo colocado na revista como versículo chave, né? 1 João capítulo 5, verso 3. Que diz assim, irmãos: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A salvação não é uma possibilidade, uma hipótese, mas é um fato. Contudo, há um duplo alerta quanto a esse fato, irmãos. Dos que são salvos e não sabem que são, deixam de desfrutar da salvação e vivem inseguros. E o mais grave, dos que não são salvos, mas acham que são.
que isso aqui representa, irmãos? Que o grande ponto aqui desse propósito que João escreveu essa epístola é a segurança daqueles que têm a salvação e não tomam posse disso. E o mais grave, aqueles que não têm, vamos dizer assim, e acham que têm, né? E a gente pode ver muito claramente isso, Jesus falando no final do seu Sermão do Monte, em Mateus 7, 21 a 23, que ele coloca: apartai-vos de mim, porque aqueles que chegavam falavam, no teu nome fiz isso, fiz aquilo, e Jesus coloca: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como diagnosticar que a segurança quanto à salvação é verdadeira e é legítima? Porque não é um achismo, irmãos. João deixa bem claro para nós os parâmetros, o prumo de Deus para a gente ter essa certeza. E a gente podemos colocar 3 fatores. Primeiro, em 1 João 2,22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A primeira coisa para a gente ter a certeza, irmãos, da salvação, é que aquele que não nega que Jesus é o Cristo, isso é que chama de prova doutrinária. Cristo, irmãos, Cristo é título, né? Cristo é a função, é o que representa o ungido de Deus, o Messias. Jesus é o homem histórico, que nasceu, cresceu, foi batizado, morreu e ressuscitou. Então, aquele que nega que o Jesus humano é o Deus divino que se encarnou, esse João coloca como o primeiro parâmetro que a sua crença ele não tem a salvação, ainda que ele possa acreditar que tenha. A segunda prova, irmãos, é o capítulo 4, verso 20, que diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ou seja, a segunda prova é de uma maneira bem relacional com o nosso semelhante. Como que podemos falar que amamos a Deus se a gente não ama aquele que a gente vê? João deixa uma coisa bem concreta, né, que é chamado de prova social, que é a gente amar ao nosso semelhante. E o terceiro fator, irmãos, dentro dessa certeza, dentro do prumo de Deus, é a prova moral, que a gente vê em 1 João 2,4, que diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, a obediência, irmão. Quem obedece a Jesus Cristo não vive nas trevas, no pecado, na desobediência. Cristo, em 1 João, o apóstolo ensina que o sangue de Cristo é suficiente e poderoso para purificar o crente de todo pecado. Está em 1 João 1,9, e que Cristo é o nosso justo advogado, 1 João 2,1, né? Nosso advogado junto ao Pai. O interessante é que ele não é um advogado para estar ao nosso lado. Quando a gente contrata um advogado, é para estar ao nosso lado diante de uma causa, né? Lutar por uma causa, por alguém que quer alcançar a inocência, ou ganhar uma causa diante civil. Só que Jesus é um advogado muito mais perfeito, irmãos, que ele não está ao nosso lado para defender a nossa causa, testificar da nossa inocência ou para atenuar a nossa culpa. Ele é o justo advogado que nos justifica, que morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna.
Ou seja, ele continua reconhecendo que nós somos pecadores, mas tudo que ele fez na cruz, tudo que ele pagou o preço, é o que representa tudo isso. Quando ele vai interceder por nós, o preço está pago, é pela própria vida dele. Podemos ter acesso a ele em todo o tempo, é algo tão maravilhoso também. Quando a gente vai, às vezes, recorrer a um grande escritório de advocacia, a gente às vezes não consegue falar com o advogado. E Jesus nós podemos recorrer em todo o tempo, irmãos. É um privilégio, é uma bênção que todos nós possamos ter essa comunhão com o Senhor. Pois com Ele, irmãos, não há causa perdida. E aí, por finalizar, irmãos, nós, dentro do que nós colocamos no roteiro, é o que a gente poderia extrair diante de tantas outras coisas, né? Eu separei alguns pontos que é extraído da Epístola para nós. Devemos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados com os falsos mestres e falsos profetas. João escreveu a epístola para as igrejas da região em que habitava, né? Dentro da Ásia Menor. Ele estava em Éfeso e com as quais ele tinha responsabilidade de um pastor, aquele que se importava com as igrejas. Responsabilidade de alguém que se importava com o bem delas. Lembremos que devemos ter responsabilidades com a nossa igreja. Então, cada um na sua igreja local, lembre-se de ter todo o zelo pela sua igreja. João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus e a comunhão com o Senhor são evidenciados pela santidade de vida, pelo amor ao próximo e pela fé em Jesus Cristo como Deus encarnado. Devemos ter a segurança da vida eterna ao usar o prumo de Deus pelos fatores apresentados por João. Devemos reconhecer que somos pecadores, mas que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse advogado que pagou com a própria vida. Por mim, por você, por todos. E por fim, irmãos, devemos nos lembrar que temos um advogado justo que nos está acessível o tempo todo, que nos justifica junto ao Pai, tendo morrido em nosso lugar. A sua defesa não é para ficar ao nosso lado para dizer que somos inocentes, mas para nos justificar com o preço que ele pagou pelos pecados de todos nós. Glórias para sempre a Jesus Cristo. E aí, com esse roteiro que nós seguimos, irmãos, com a contextualização histórica, uma visão panorâmica do livro e os ensinamentos da epístola para nós encerramos essa aula de hoje. E aquilo que não foi possível dentro da minha limitação, que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao coração de cada um de vocês. É o que eu peço a Deus, que isso aconteça de uma maneira como foi dito aqui, dentro de um slide que foi colocado dessa profundidade desse livro, irmãos. Que isso possa acontecer na vida de cada um de vocês. Dentro de alguns minutos nós vamos estar iniciando o culto, que os irmãos possam se preparar para o culto e estejam na expectativa das próximas aulas. Também vamos ter segunda epístola de João com o irmão Renato Godoy, terceira epístola com os irmãos Tati e Binho, que os irmãos possam estar com o coração desejoso de aprender dentro desse tempo que nós temos da EBD. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus, irmão.